Solicitar um visto, galera, pode sim ser planejado com 1 ano de antecedência. Não precisa ser uma coisa que você coloca o carro na frente dos bois. Primeiro eu visto, depois eu vejo como é que eu vou fazer acontecer. Meus amigos e minhas amigas, meus queridos companheiros aqui que estão comigo mais uma vez online. Tudo bem com vocês? Espero que sim. É um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos conversar hoje sobre seus sonhos. Galera que estava aqui comigo no YouTube, né, estava assistindo um dos vídeos de apresentação da Nubla Intercâmbio, o pessoal que estava comigo aqui no Instagram, não conseguiu ver porque eu não consigo compartilhar, né, no Instagram esse tipo de arquivo também, né. E assistir mais uma vez esse vídeo me faz lembrar de quantas vidas nós temos impactado nos últimos anos, ajudando a realizar sonhos através do nosso método, nosso empenho, nas nossas mentorias com os nossos clientes, na Nublo Intercâmbio e na Visto Pronto, né. Sonhos que muitas vezes nos deixam bastante ansiosos, apreensivos. E aí quando eu vejo tantos rostos aqui nos agradecendo, como nós sempre temos, eu fico bastante feliz por estar participando dessas vidas e ajudando tantas pessoas a realizar sonhos. Hoje eu tô aqui novamente nessa missão, né. Para você que não me conhece ainda, tá vendo aqui um dos primeiros vídeos da Internacionalista, da Nubla Intercâmbio, da Visto Pronto. Meu nome é Leonardo Folien, sou um dos especialistas aqui do time. Foi minha cabeça, meu cérebro, que desenvolveu e vem melhorando junto a esse time hoje, que nós contamos com mais de 15 pessoas. Essa mentoria, essa metodologia que é hoje, com certeza, referência no mercado de aprovação de vistos aqui no Brasil. A gente tem orgulho de dizer que sim, muitas empresas hoje têm se inspirado. E aí, Lucas, tudo bem? Bora botar esse projeto em ação, hein? Tô te esperando. Muitas empresas, o mercado tem que se inspirado e se moldado dentro do que nós temos feito, porque nós temos gerado, sim, muito impacto. São mais de 10 anos de experiência em aplicação de vistos, famílias, centenas, milhares auxiliadas. Quero falar com vocês sobre tudo o que vocês precisam fazer antes de pedir seu visto americano. Então você que não começou seu processo ainda de solicitação de visto, que está planejando fazer isso nos próximos 3 meses, nesse mês, daqui 6 meses, daqui 1 ano, eu vou passar em ordem cronológica, tá? Isso aqui, ó, vale milhões, galera. Vale milhões. Se você tiver algum compromisso agora, desmarca esse compromisso, tá bom? Porque uma aula como essa é uma mentoria aí que custaria por baixo, tranquilamente, R$ 1.000, tá? Vou passar com vocês tudo o que vocês precisam fazer, tudo que vocês precisam fazer de 1 ano até menos tempo para resolver, para melhorar, para conseguir chegar pronto no momento de solicitar seu visto, tá bom? Eu tenho uma colinha aqui do meu lado, eu vou começar com 1 ano, combinado? E aí nós vamos passando pelos tópicos. Eu tentei dividir em o que você pode fazer com tanta antecedência em alguns pilares, como, por exemplo, vínculos com o país, seu perfil profissional e acadêmico, tá? Ou a sua parte de finanças, a sua parte de educação, planejamento. Vamos falar sobre tudo isso. Galera, 1 ano antes, você está pensando aí em solicitar seu visto, ok? E você ainda tem aí 12 meses até a data que você está planejando tirar esse sonho do papel, você poderia começar a trabalhar algumas questões, tá bom? Para melhorar as chances de tirar esse sonho do papel lá na frente. Entre elas, vamos falar sobre o vínculo, certo? Vínculo com o país. Vocês sabem que isso é um critério avaliado pelo consulado americano, né? Para determinar se vai ser mais fácil ou mais difícil aprovar o seu visto quando ele está avaliando junto com os outros critérios, como por exemplo, a comprovação financeira, a motivação. Os vínculos vão funcionar como um pêndulo, que podem facilitar ou dificultar a sua aprovação.
E um ano antes, você pode começar a avaliar algumas coisas para ajustar ou melhorar. Por exemplo, profissionalmente, é importante, da maioria dos perfis, que você esteja empregado, que você esteja trabalhando. A maioria das pessoas em idade adulta, o agente consular vai esperar que ela esteja empenhada em uma profissão. Então é bacana, por exemplo, você que não tem um registro na sua carteira de trabalho, que você exerce uma atividade profissional, mas você não está registrado na empresa. Poxa, um ano antes é tempo para você tentar resolver isso. Ou você, por exemplo, tem um negócio, você tem uma empresa, mas você ainda não tem o estabelecimento oficialmente aberto lá, você não tem, por exemplo, o seu CNPJ. Poxa, um ano antes do seu projeto sair do papel, por que não resolver isso? Vai atrás de abrir seu CNPJ, mesmo que seja, por exemplo, um CNPJ do tipo MEI, tá? Então, se você está há um ano de tirar seu projeto do papel, você pode verificar como você pode melhorar seus laços profissionais. Por exemplo, formalizando o seu trabalho através de um registro, ou através de um contrato, ou quem sabe abrindo o seu CNPJ, se você tem um negócio e ainda não formalizou. Além disso, tem muita gente que tem propriedades e bens que não estão em seu nome. Comprou aquele carro e não transferiu para o nome dela ainda. Comprou um terreno e não fez o registro do terreno, comprou uma casa e ainda está lá só com, por exemplo, com a promessa de compra e venda. Será que esse um ano não é um tempo suficiente para você poder correr atrás de resolver essas pendências documentais das suas posses? Ok? Isso é importante. Solicitar um visto, galera, pode sim ser planejado com um ano de antecedência. Não precisa ser uma coisa que você coloca o carro na frente dos bois. Primeiro eu visto, depois eu vejo como é que eu vou fazer acontecer hoje para solicitar um visto americano e ter aprovação. Tudo isso você precisa pensar, porque a régua está lá em cima, principalmente para você que está com um projeto de internacionalização de carreiras, oportunidades e experiências, tá bom? Vamos falar sobre finanças, né? Porque um ano antes, daqui um ano, você vai realizar um intercâmbio. O que, que você pode fazer do seu lado financeiro, né? Na sua parte de organização de finanças pessoais, um ano antes ainda, para potencializar ainda mais a sua aprovação. Por exemplo, manter suas finanças ali, num nível de estabilidade, né? Evitar dívidas significativas, não ter um nome sujo, né? Não tá ali com um monte de empréstimo, um monte de financiamento, sem sobrar nenhum dinheiro. O agente consular, cedo ou tarde, pode pegar o seu extrato. E aí ele vai olhar lá seu extrato e você tá cheio de parcela de empréstimo, usando cheque especial todo mês e para de novo sempre para comparar. Então, é bom trabalhar as suas finanças. Primeiro, para que você estabilize ela, que você elimine dívidas, que você limpe o seu nome, porque sim, eles podem consultar, sim, eles podem discriminar, apesar de no Brasil ser ilegal isso, mas a gente não está falando de Brasil, a gente está falando de Estados Unidos, e dentro do consulado você está nos Estados Unidos, né? Apesar de hoje não haver nenhuma evidência concreta de que eles estejam consultando o Serasa, eles podem estar consultando, e é improvável que eles aprovem um visto para uma pessoa muito endividada por causa desse risco que eu acabei de mencionar. Ah, Léo, mas a Maria, minha amiga, teve o visto aprovado devendo 500 mil. Tem, eu já aprovei um visto para uma pessoa com dívida trabalhista de 2 milhões. Mas é exceção, não é realidade. Show de bola? Estão gostando? Vamos avançar agora então para 6 meses antes? 6 meses antes. 6 meses antes, galera, já é hora de começar a dar uma pesquisada mais aprofundada sobre, de fato, o seu processo de viagem. Na Nublo Intercâmbio, nós recomendamos que você inicie seu processo
com 8 a 6 meses de antecedência para que você consiga, fazer tudo muito bem organizado, que você esteja com seu visto ali em mãos com 5 a 4 meses de antecedência, que é tempo suficiente para comprar uma passagem barata, é tempo suficiente para organizar suas coisas no Brasil. 6 meses antes é hora de começar a procurar por acomodações. Você provavelmente não vai reservar aquela que você está de fato observando 6 meses antes. Você vai ter uma ideia da média, né? Que tipo de acomodação costuma ter disponível? Como é que funciona a dinâmica do dia a dia dessas acomodações estudantis ou dessas casas compartilhadas? Eu tive uma baita surpresa nessa última minha viagem a Orlando, porque eu fiz muito de supetão, né? A gente decidiu 25 dias antes que eu ia realizar essa viagem, e na hora de fazer as reservas, os preços já estavam começando a subir vertiginosamente. A passagem, por exemplo, teve um dia que eu pesquisei, no outro dia estava R$ 200 mais caro. E aí, quando eu fui fazer a minha reserva do Airbnb, eu não vi que a casa que eu tinha reservado eu não poderia cozinhar. Então vai ter Airbnb lá que você pode cozinhar. Vai ter Airbnb que você só pode usar a geladeira e o micro-ondas. Então, observar as acomodações com tanta antecedência vai ser importante, inclusive, para você entender a dinâmica de preços de acordo com os meses que você pretende ou poderia iniciar seu intercâmbio. Que é, por exemplo, continuar no exemplo de Orlando. Galera aqui que tá pensando em viajar agora em dezembro e janeiro, são as épocas mais caras para viajar para lá. As passagens aéreas estão custando, em média, o dobro do que custavam para viajar em agosto e setembro. Então, tudo isso, com 6 meses de antecedência, você pode começar a avaliar. Mas, ô Léo, 6 meses antes já é tempo para começar a se preparar, por exemplo, para uma possível entrevista? Por que não? Talvez seja uma possibilidade. Você pode, por exemplo, começar a dar uma olhada em que tipos de perguntas que podem acontecer lá no dia da minha entrevista. Você pode. Você pode, por exemplo, começar a organizar até alguns documentos. Só um ponto de atenção aqui na parte de pesquisa sobre perguntas comuns na entrevista. Você precisa tomar muito cuidado com as fontes de informação para o seu processo de solicitação de visto, tá? Porque cada dia mais tem mais conteúdo na internet sobre Estados Unidos, né? Se a gente fosse olhar 5 anos atrás, existiam talvez 3 ou 4 influenciadores que tinham alguma relevância na questão de Estados Unidos, além de vários micro-influenciadores replicando conteúdo sobre os Estados Unidos e vistos. E é muito perigoso esse processo de replicar conteúdo, porque ele funciona mais ou menos como o espalhamento de uma fake news. As pessoas que estão ali compartilhando fake news, normalmente elas não têm crivo na hora de compartilhar aquele conteúdo. E os micro-influenciadores, e muitas vezes até mesmo os grandes influenciadores de internet, não possuem o mesmo crivo na hora de compartilhar alguns assuntos. Porque eles precisam produzir conteúdo em massa para a internet, né? 1, 2, 3, 4 vídeos por semana. E às vezes falta criatividade, às vezes falta tempo para produzir conteúdo. Vocês já viram, não sei se vocês tiveram oportunidade, mas tem um youtuber chamado Castanhari, Felipe Castanhari. Ele tem uma equipe multidisciplinar de especialistas em diversos temas que ajuda ele a elaborar conteúdo. Agora, você imagina youtubers pequenos como, ou até youtubers relevantes na internet, como por exemplo Geraldo Afonso, Rodrigo Veronese, Lucão USA e tantos outros que vocês provavelmente já ouviram falar. Você acha que esses caras têm uma equipe à disposição deles, especialista em vistos, revisando o conteúdo que eles estão compartilhando na internet sobre vistos? Não, não tem. Na maioria das vezes eles vão lá, assistem um ou outro vídeo, ou usam hoje uma tecnologia como, por exemplo, o ChatGPT, listam e saem vomitando aquele conteúdo na internet. E o assunto vistos hoje na internet é muito disso. Salvo raríssimas exceções, e eu só ponho a mão no fogo
porque eu posto no YouTube sobre esse assunto, porque o canal hoje, que tem mais de 100 mil inscritos desse assunto, na internet tem uma série de erros crachos em alguns conteúdos que ele divulga na internet sobre vistos. Então, muito cuidado, tá bom? Você pesquise, mas tome cuidado, tenha ali essa capacidade cognitiva de ponderar se tá fazendo sentido ou não o que ele tá falando. Inclusive, do que eu tô falando agora, faz sentido com tanta antecedência começar a se planejar? Talvez você entenda que não. Eu só tô repetindo aqui o que eu planejei para essa live porque eu pensei, avaliei e ponderei se fazia mesmo, tá? Olha só. Se você tá, por exemplo, planejando uma viagem internacional com 6 meses de antecedência ou até mesmo com 1 ano de antecedência, para um intercâmbio ou quem sabe para uma viagem a turismo, 6 meses a 1 ano de antecedência é tempo, inclusive, para você ponderar se você não quer ter, antes de ir para uma entrevista de turismo, um outro carimbo no seu passaporte. Por quê? Você pode melhorar sua chance de aprovação demonstrando ao agente consular que você é, de fato, um viajante que respeita leis de imigração, galera. Isso mesmo, leis de imigração. Bons respeitadores de leis de imigração tendem a ter mais chances de ter seu visto aprovado. Então, você que já viajou para um outro país e não teve nenhum problema, foi, entrou, saiu bonitinho nas datas que tinham combinado, não quebrou nenhuma regra ao ir para uma entrevista no consulado americano, você pode ter suas chances melhoradas se você já tiver uma viagem internacional prévia. E às vezes rola dar um pulinho, sei lá, na Argentina, no Chile, no Equador, no Uruguai, ou até mesmo em algum país da América Central, quem sabe no México. Há uma série de possibilidades que às vezes estão até bastante em conta e vão ser seu primeiro carimbo. Veja essa possibilidade, tá bom? E para visto de turismo, galera, para viagem e turismo, quanto antes você planejar, melhor, tá? Mas nunca compre seu pacote antes de ter o visto em mãos, tá bom? 6 meses antes, Léo, compra o pacote? Não, a gente está falando aqui de planejamento para tirar o visto. Não tire seu visto com o pacote comprado, porque é um tiro no pé, você pode ter seu visto negado e perder dinheiro, galera. Show de bola, galera. Foi um prazer estar com todos vocês aqui. Se apliquem no processo, se apliquem no planejamento, que se Deus quiser, logo em logo a gente toma um cafezinho lá nos Estados Unidos, tá bom? A gente se vê numa próxima. Espero que todos vocês possam um dia comemorar a aprovação. Comecem sua mentoria, garanta, mês que vem tem reajuste de preço. Então aproveita esse mês para fechar, hein? Temos várias condições especiais para você garantir seu sonho antes do ano virar. Um abraço, fique com Deus, até a próxima, pessoal.